Olá, meus amigos, estamos aqui iniciando mais um episódio do Na Mesa com Dave Pimentel. Estamos num lugar muito icônico, que é aqui, no Hall da Fama, na Calçada dos Famosos, em Hollywood, na Califórnia. Esse episódio tem muita coisa interessante, é claro, porque vem de um tour que nós estamos fazendo, cruzando os Estados Unidos. Já vi, você tem seguido isso aí, você vai ver que são histórias bem legais, são várias culturas, muitos ambientes. E hoje nós estamos nesse lugar fantástico. E melhor do que isso, é claro, são os nossos convidados. E quem vai estar conosco aqui hoje nesse podcast, nesse bate-papo super e mais do que interessante. Estamos aqui hoje com a Catherine Ofilada. Olha só, tá meio complicadinho, mas daqui a pouco já fica afinado. Já fica tudo certo. Seja bem-vindo, Catherine. Obrigado pelo convite. Tudo bem. Catherine, eu quero saber de você. Vou te conhecer hoje. Quero saber da sua história, porque primeiro aqui para a gente, chega a história. A gente entende quem que é o empresário, a gente entende qual é o empreendedor, vê uma história brilhante, vê um sucesso e a gente, claro que todo mundo quer saber o que está rolando ali por trás, como que foi a sua história, de onde você veio? Eu vim de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no ano de 2002. Foi o ano que eu vim para os Estados Unidos. Eu tinha acabado de me formar em comércio exterior, e realmente o meu inglês ele era péssimo. E eu decidi que eu deveria fazer um curso para melhorar o meu inglês. Vim para os Estados Unidos, a ideia era ficar um ano. E nesse meio tempo eu conheci o meu marido e não voltei mais. Claro, eu voltei para visitar, mas não para morar. E nesses mais de 20 anos ali foi uma trajetória bem interessante. Você já tinha essa vontade de vir para os Estados Unidos? Era um sonho seu desde a infância ou não? Não, eu nunca cheguei a falar, eu quero morar nos Estados Unidos, eu vou morar nos Estados Unidos. Foi acontecendo. Assim, tanto a escolha do curso que eu fiz, que foi comércio exterior, aí a necessidade de realmente dominar o inglês, que eu não tinha. E quando eu cheguei, também a minha ideia não era ficar nos Estados Unidos, mas aí como eu conheci ele, eu acabei ficando. Ajudou, né? Ajudou bastante. E essa questão cultural, assim, saindo lá de Caxias do Sul para vir para cá, teve muita diferença? Porque aqui, é claro, tem o inverno, que é bem rigoroso, mas também é um lugar bem quente aqui no verão. Eu sempre morei na parte sul da Califórnia. Sempre, todos esses anos no mesmo lugar. E eu acho que o clima aqui, para mim, é melhor do que de Caxias do Sul. Caxias do Sul, como é em cima da serra, o inverno ele chove muito, é muito frio. E aqui eu adoro o clima porque é muito um clima bom, um clima ameno, né? Então eu já me adaptei muito bem à questão do clima. Mas culturalmente é bem diferente, sim. Ao chegar nos Estados Unidos, qual foi a sua visão? Você precisou trabalhar, começar alguma coisa para você? Qual foi o primeiro passo? Sim, eu acho que a minha história, quando eu cheguei, ela é bem uma história de todos os imigrantes que chegam. A gente chega com muita vontade de crescer, de fazer algo diferente. Eu vim com o intuito de estudar, mas eu estou falando de 20 anos atrás, era mais fácil também você estudar e trabalhar. Então, eu trabalhei, mas eu trabalhava subempregos, assim, o que eu era delivery, era babá. Por que você acha que 20 anos atrás era mais fácil do que hoje? A oferta de trabalho era maior. Era mais fácil, assim... Tinha mais ofertas? Tinha mais ofertas de trabalho. Era menos imigrantes? Era bem menos imigrantes. Acho que não tinha tantas leis como está tendo agora. Sim. Então, não era difícil de trabalhar. Faz total sentido, né? Para trabalhar era mais fácil. Era mais fácil. E... Tinha mais mobilidade. Tudo era mais... não sei, para mim era tudo mais fácil naquela época, quando eu vejo as histórias dos imigrantes de hoje, sabe? 20 anos atrás eu acho que era bem mais fácil esse começo. Só que a gente vê dois contextos nisso aí, né? Quando a gente fala de 2020 ou de 2002 para cá, nessa época que você veio, não tinha, por exemplo, essa estrutura da internet, das redes sociais. Não tinha essa informação. Hoje eu vejo o imigrante chegando aqui, ele já sabendo o que vai fazer. Nessa época... eu não sabia. Eu não tinha a menor noção. Não tinha. Quem chegava aqui não tinha noção do que ia fazer, como iria ser, como iria morar, como... Não, hoje não. Hoje, então, olhando assim, colocando numa balança, percebemos que o imigrante hoje ele já chega com a informação completa, ganhando às vezes até mais do que naquela época, quando
Você chegou, né? Eu tinha que literalmente desbravar, né? Desbravar. Eu acho que eu fazia... Quando eu comecei a trabalhar, eu fazia delivery. Eu trabalhava numa pizzaria. E a gente tinha um mapa, chamam Thomas Era um Guide. mapa. A gente não tinha Eu um lembro GPS, disso. era um Thomas Guide. Então, tipo assim, e tinha um mapa na pizzaria. A gente tinha que decorar, olhar antes de sair, decorar o caminho para ir fazer o delivery. Sim. Então, tipo assim, não era tão simples. Não era. Até memorizar tudo, fazer todo o trajeto ali, por mais que é perto, mas era muito difícil. Hoje não, hoje é simples. Só chega ali, coloca no GPS, vai embora e coloca todas as entregas, né? Até mais fácil. Não, é bem mais fácil. Eu acredito que parece que já vai no aplicativo da própria empresa que a pessoa está trabalhando. Né? Naquela época não era assim, não. E outra coisa, por exemplo, eu falava com a minha mãe uma vez por semana. E eu tinha que comprar um cartão telefônico, que eram créditos, para mim poder ligar e falar com a minha mãe. Então, também essa questão da comunicação, claro que não era Não como ajudava, hoje. era difícil. Não, era bem difícil. E nesse começo, você sentia muita saudade? Era pesado para você? Qual foi a sua maior dificuldade nesse começo? Os 6 primeiros meses, sim. E eu não vinha assim com muito dinheiro aqui, né? Então, realmente eu tinha que trabalhar. E a minha mãe sempre me perguntava: ai, filha, como é que tá? Tá tudo bem? E eu sempre passava uma mensagem positiva para ela, mesmo que não estivesse. Muitas vezes, assim, não estava assim tão positiva. Mas eu falava: eu não vou preocupar minha mãe. Não, ela tá tão longe de mim, eu vou resolver a minha situação aqui, vai dar tudo certo. E realmente deu, assim. Então, eu acho que eu fui levando, assim, no começo, não tinha muito planejamento. Eu não tinha realmente muito planejamento. Mas depois as coisas foram acontecendo. Mas eu sempre estudei. Tipo assim, eu estudei no meu caminho inglês, como eu me formei em administração com habilitação em comércio exterior, eu sempre fiz cursos de contabilidade, de QuickBooks. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho que isso me abriu uma porta na hora certa, quando eu fui entrar na área de uma corporação. Então, assim, meio que eu já estava preparada para isso. Porque no Brasil, eu trabalhava na parte administrativa e comércio exterior. Aqui, para mim, assim, eu tinha um bom trabalho no Brasil. Eu trabalhava dentro de uma empresa e quando eu cheguei aqui, eu me vi tendo que fazer delivery. Sim. Entendeu? Tipo assim... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu falei, mas eu não tinha problema com isso. Eu falei, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para mim poder estudar e daí de um ano voltar para o Brasil. Mas no que não aconteceu, né? Só que depois que eu casei e aí eu regularizei toda a minha questão de documentação também, né? Porque para poder trabalhar numa corporação, aí eu consegui entrar na área financeira, que foi muito bom para mim. Isso te ajudou bastante, principalmente para agora, para o seu empreendedorismo? Eu trabalhei lá 8 anos. Era uma empresa que fazia envios de dinheiro para o Brasil. Envio de dinheiro para o Brasil? Até hoje eles fazem, mas eu trabalhei 8 anos e foi uma escola, assim, eu aprendi muito. Te ajudou bastante? Sim. Hoje você é dona de um supermercado, correto? Isso, o High Brasil Market. O High Brasil Market. O High Brasil Market, ele está onde? Ele está em Redondo Beach. Redondo Beach. Isso. Essa experiência de supermercado, eu falo porque eu sou empreendedor e eu entendo o que é você montar uma rede, um supermercado, porque os supermercados são muitos itens. São. Muitas coisas. Você tem praticamente quantos produtos você tem no supermercado? Nossa, agora são mais ou menos 2.000 itens. Olha só. O supermercado ele não é fácil, é claro que tem seus desafios, mas o que levou você assim, eu vou montar um supermercado, eu vou fazer, porque é algo, é desafiador. Eu falo que é desafiador. Mas o High Brasil, ele já existia, ele foi fundado em 1996. Uau! No mesmo lugar que ele é hoje, então ele é um mercado bem tradicional, mas durante o tempo, eu sou a terceira dona do High Brasil Market, mas durante o tempo, o modelo de negócio dele foi mudando um pouco. E eu falo isso porque na gestão anterior, ele era um ponto onde as pessoas enviavam remessas de dinheiro e compravam esses cartões telefônicos. Tanto que eu era uma cliente. Eu comprava cartão telefônico e fazia essas remessas. Eles não tinham muito produtos. E naquela época, para quem sabe, remessa
Era o auge. Você realmente precisava de um ponto físico para ir mandar o seu dinheiro para o Brasil. Não existia de enviar um dinheiro de forma por um aplicativo, coisa assim. Então, essa era tipo assim, o carro-chefe do Rai Brasil. Era a salvação do imigrante brasileiro aqui nos Estados Unidos. E era porque muito bom. Todo mundo precisava enviar dinheiro para o Brasil e precisava de um lugar para ir lá fazer isso. Isso você encontrava lá, você fazia isso, mas você naquele momento nunca imaginava em ser dona daquilo. Não, e eles tinham uma prateleira muito pequena de produtos, eles tinham alguns produtos e eles tinham algumas coisas de roupa. E era isso. Só que, com o passar do tempo e a digitalização, eu acho que eles foram perdendo o mercado também e as remessas foram diminuindo. E eu sou muito amiga da antiga proprietária. E no Thanksgiving de 2012, nós estávamos ali lavando louça, porque a gente tinha feito aquela comilança de Thanksgiving. Sim. E ela olhou para mim e falou assim, eu acho que eu vou voltar para o Brasil e eu vou vender o mercado. Aí eu falei assim, como assim vai vender o mercado? Eu falei, que legal, então eu vou comprar de você. E ela começou a rir. E acabou a conversa ali. Uhum. E em janeiro ela me liga. E ela falou, olha, eu tô te ligando porque você falou que você ia comprar o mercado e eu realmente decidi que eu vou vender e eu vou voltar para o Brasil. Calma, ela falou uma palavra avulsa, uma palavra ali que soltou algo e você catou e falou assim, eu vou comprar de você. E em janeiro ela me liga. E aí eu falei para ela, daí ela falou, eu sei que você tem uma posição muito boa no teu trabalho, né, você já... Para ela não tinha muito sentido eu comprar o mercado dela. Sim. Entendeu? Naquele momento, porque eu já estava bem posicionada na empresa. Mas eu também tinha outras questões que eu queria. Mas você soltou a palavra. Vou comprar o mercado. Vou comprar o mercado de você. E aí ela me liga e aí eu falo, olha, quando eu sair do trabalho, eu vou para sair e a gente vai conversar. Eu saí, conversei com ela, a gente combinou preço, combinou tudo. E aí eu cheguei em casa pro meu marido e falei, então, eu tenho uma novidade. Ele falou, o quê? Eu vou pedir demissão e comprei o Rai Brasil. E aí ele falou para mim, você tá maluca? Você vai trocar o certo, o teu trabalho por um mercado. Eu falei, não, mas eu já vejo ele, eu sei como que vai ser. E eu vou fechar, e eu vou reformar, e eu contei tudo para ele o que eu ia fazer. E ele ficou passado. Ele não gostou, ele não me apoiou, ele falou que eu era maluca. E eu falei, tudo bem, mas eu vou fazer. Aí ela ficou com o mercado até passar. Nosso combinado foi que ela ia ficar com o mercado até passar a Páscoa, que era em abril, e depois eu ia assumir o mercado. Isso em 2012? 2013, daí, 2013, né? Tinha virado 2013. Ela terminou a Páscoa, eu fechei o mercado, reformei ele, deixei ele fechado 2 meses, reformei ele. E então foi quando ele realmente passou a ser um mercado. Aí a gente colocou freezer, geladeira, prateleiras cheias de produtos. Mudou. Produtos congelados, refrigerados. Então, realmente, ele passou a ser um mercado. O modelo de negócio dele, ainda a gente faz remessas até hoje, que a gente tem um público muito bom de remessas, mas realmente ele passou a ser um mercado. Catherine, desse tempo assim que você deu essa palavra para ela, até ela retornar para você, quanto tempo isso aí? Foi em novembro, Thanksgiving. Sim, você falou em novembro, quando que ela retornou para você? Em janeiro. Sim, eu vou vender, em janeiro. Então a gente teve aí 3 meses. Nesse meio termo de 3 meses, você ficou com luzinha na sua cabeça? Assim, eu vou comprar o mercado. Eu fiquei pensando no... Você ficou pensando? Mas eu não falei para ninguém, porque eu não sabia se ela realmente ia vender. E ela, vocês ficaram conversando sobre isso ou nunca mais, nunca até mais. O dia dela chegar e falar assim, você lembra aquela palavra? Não, a gente não falou nada, só em janeiro. E quando nesse ela momento que você falou isso para ela, você chegou a comentar isso com seu marido em algum momento? Não. Ficou dentro de você? Olha só. Isso é tão interessante isso, porque é o que acontece com a gente. O empreendedor, ele nasce dessa forma. Ele cria uma ideia, projeta uma situação, abre a boca, fala ela e, de repente, as coisas começam a girar em torno daquilo que você falou. Após você ter pegado o mercado, você ter comprado o mercado e começar ali, fez toda uma reforma, você colocou novas prateleiras, colocou freezer, colocou mais produtos.
Então, tipo assim, ok, você já comprou o mercado, mas querendo ou não, só falando dessa reforma aí, você reestruturou ele, assim, Sim. foi uma reestruturação grande, né? Sim, eu investi os meus saves, Sim. meus investimentos, os meus savings, assim, que eu tinha o dinheiro guardado, eu Você realmente não tinha investi. medo? Não. Mas o que aconteceu foi, eu não tenho medo, assim. Eu acho que eu consigo ver onde que eu quero chegar. Você viu o futuro. Eu vejo. E, claro, como eu sou formada em administração, eu fiz um plano de negócio para ele. Minhas planilhas eram lindas, eu trabalhava no financeiro, estava tudo certo. No papel, tudo funcionou muito bem. Só que teve um porém ali. Teve um pequeno porém, um grande porém. Que eu fiz toda essa reforma, eu coloquei produtos, era lindo, eu redesenhei a marca, tudo estava funcionando ótimo, mas eu não tinha clientes, porque os clientes eles não viam o Rai Brasil como um mercado. Os clientes viam o Rai Brasil como um lugar para enviar remessas e não um mercado. E o Rai Brasil tinha uma reputação de que não tinha muitos produtos, o que não tinha realmente. Não tinha realmente, você tinha que mudar o cenário. E aí eu vi, assim, com aquele mercado pronto, reformado, bem estocado, e eu não tinha clientes. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu pensei e falei, se eles não vierem até mim, eu vou até eles. Sim. Aí meu carro era praticamente um mini mercado móvel. Porque se você falasse para mim, olha, eu vou ter uma festa de aniversário na minha casa, eu falei, eu posso levar meus flyers e minha mesinha e as minhas coisinhas? Pode. Eu ia na casa e falava, o Rai Brasil mudou, o Rai Brasil agora tem produtos, olha, tem esses produtos. E eu ficava fazendo esse boca a boca com as pessoas. Essa foi a sua estratégia. Eu fiz feiras, porque eu estou falando de 2013, assim, não tinha tantas mídias e coisas assim. E eu acredito muito no boca a boca. Eu acredito muito no poder das pessoas falarem e irem no mercado, serem bem atendidos e falarem para as outras pessoas. Eu fiz feira, até hoje eu faço alguns eventos, mas era muito. Eu fiz um ano, eu fiquei fazendo isso muito. Se apresentando, mostrando que eu tinha mudou, mudado. que agora tem uma nova direção, que o mercado cresceu, se desenvolveu, tem novas prateleiras, novos produtos. Que é um trabalho que tem que fazer, tem que informar, não tem como. E assim, foi isso que trouxe o público para dentro do estabelecimento. E naquele momento que você resolveu ter essa empreitada, né? Você falar assim, não, eu vou desbravar isso, eu vou conquistar o meu espaço no mercado. Os amigos, as pessoas, colegas, quem estava à sua volta, acreditavam em você? Eles sempre acharam que eu era um pouco ousada. De ter largado a minha profissão. Porque uma coisa é todo mundo te ver bem, tá com a sua casa, com o seu carro, com tudo, andando assim direitinho. Uhum. De repente você sair para um mundo, tipo assim, no escuro, né? Porque para todo mundo é escuro. Para você é claro. Você tinha um plano, você sabia onde iria. Mas nem todo mundo sabe aonde você quer chegar, a não ser que você fale. E momento de empreendedorismo, de empreender mesmo, é nesses momentos que são as chaves, onde as chaves são ligadas. E diferencia um empreendedor com um aventureiro. No seu caso, você foi um empreendedor. O que eu vejo aqui é que você literalmente foi um empreendedor e bem estruturada, porque você fez um planejamento. Sim. A grande maioria das pessoas, né, que tenta ser um empreendedor é de sair para o mundo, sair para o arado e não ter um plano, não ter um planejamento. E sofre aquele medo. E as pessoas não vão ver por um lado, vão olhar e vão falar, poxa, Catherine, aquelas conversinhas, já viu aquela conversinha assim de churrasco? Que está lá, a Catherine não está chegando ainda não, a Catherine não está lá. Mas falar assim, cara, a Catherine montou o mercado. Você acredita? Ela trabalhava lá naquela instituição financeira, estava bem, ganhando bem, cara. Olha só, ela está quebrando a cabeça agora para trabalhar com o mercado. Sim. E pegou o mercado, e a primeira visão que vem, às vezes, é exatamente essa. Ela comprou uma loja de remessas de dinheiro e um mercado assim, pequeno. Era. Assim, que ideia, o que ela está tendo na cabeça? E se vem isso? Isso, às vezes, querendo ou não, ela acaba surtindo, ela volta para a gente com uma pressão muito forte.
Como que você sentiu e qual foi o seu comportamento nesse momento? Eu tenho certeza que alguma pressão você deve ter sentido. Sim, a gente porque começa a ser a gente começa a se questionar, né? Sim. Será que realmente não adianta, é inevitável. Eu realmente tomei a decisão certa ou não, né? Mas eu sempre acreditei no mercado, no potencial que ele tinha. Porque quando as pessoas voltavam e elas entravam no mercado depois da reforma, elas mudaram. Elas vinham mais de uma vez, elas gostavam do que elas viam, elas gostavam da experiência que estavam sendo proporcionada para elas, os produtos que elas encontravam que elas não tinham acesso. Então, aquilo eu falava, eu estou indo no caminho certo, porque o retorno que as pessoas estão me dando é positivo. Sim. Os meus clientes estão falando que... Você estava sentindo. Os meus clientes estão falando que sim, que eles estavam carentes naquela área de ter um mercado brasileiro e tem uma comunidade grande ali ao redor da... Precisava de mais produtos, mais prateleiras. Mais opções ali que não existiam. Então, aquilo... Quando eu colocava em dúvida o que eu estava fazendo, sempre eu pensava nos meus clientes, falando, o que eles estão falando? O que eles querem, sabe? Eu sempre ouvi muito os meus clientes e eu acho que isso fazia com que eu voltasse e falasse, não... Eu tô seguindo por esse caminho e está dando certo. E aquela responsabilidade de trazer o produto do Brasil para cá, o produto certo para cada comunidade, porque quando a gente fala de mercado brasileiro nos Estados Unidos, a gente está falando para a comunidade, está falando para o Brasil inteiro. Agora imagina, você abre um supermercado, o que você iria querer colocar no mercado? O que você queria para você no mercado? Você queria algo que realmente só lá no Caxias do Sul. É o mercado da saudade, né? Exatamente, o mercado da saudade. E o outro, que é do Nordeste, não, ele ia querer algo que venha lembrar, ele ia querer uma farinha de polvo, o que é de Caxias do Sul, assim, que realmente lembra? O suco de uva integral. Olha só. Então, são coisas que, tipo assim, é um desafio muito grande você montar um supermercado para a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Por quê? Porque é um mercado do tudo. Eu sou de Brasília e lá em Brasília tem a Festa dos Estados, uma festa fantástica. Essa Festa dos Estados... Ela não sei se ainda tem dela. Tem dela ainda, diretora? Festa dos Estados tem, né? Olha, a Festa dos Estados, estou falando porque aqui a gente estou com a equipe aqui e só da minha equipe são 3 de Brasília. Eu sou de Brasília. E essa Festa dos Estados ali tem todos os tipos de culturas, de alimentos, para todo mundo. Aí eu fico imaginando, poxa, você montar um mercado nos Estados Unidos, aonde você vai encontrar brasileiro de cada parte, de cada estado, culturas diferentes, porque o Brasil é um universo de culturas. E você, com um desafio desse, qual que é a reação? Porque toda hora bate um cliente lá e fala assim, você tem isso? Você tem que se abrir a ouvir ao teu cliente, né? Ouvir o que... Porque eu até sou do Sul, então, claro, chimarrão, suco de uva eu conheço, mas não conheço tanto a culinária dos outros estados. Mas o cliente, ele pede, o cliente, ele fala. E eu acho que eu levo isso muito a sério, o que eles estão me pedindo. Tenham cuidado para que eu agregue valor não só para o Sul, mas para todas as regiões, que eu tenha algo para todas as regiões. Qual que é o cargo-chefe hoje no mercado, assim, para os brasileiros, onde parece ser assim, bem universal? Tirando o arroz e o feijão. Pão de queijo, guaraná, café. Né? Isso é clássico. É clássico. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Mas olha, como é que eu vejo o Rai Brasil? A gente fala de mercado. Ele não é um espaço muito grande, mas ele é bem estocado. Quando eu penso, eu acho que... Você já foi numa boutique de produtos internacionais no Brasil? Por exemplo, assim, produtos italianos no Brasil? Sim. Então, essa é a visão que eu tenho. É uma boutique de produtos brasileiros nos Estados Unidos. Exato. Então, como que ela tem que estar? Ela tem que estar bem limpa, ela tem que estar bem organizada, ela tem que estar bem estocada. Porque é uma experiência que você está proporcionando. Né? E é isso que eu espero, que eu busco e que eu crio dentro do Rai Brasil. E essa experiência com o cliente, como é que é a sua experiência? O que você aprende com isso tudo? Por exemplo, porque... Você está lá, você teve esse contato, que foi a sua estratégia, né? Bater na porta, para o cliente, falar para eles, olha, mudou o cenário, a gente está com
hoje com mais produtos, mas depois que os clientes começaram a vir, é claro que tem uma etapa que é de consolidar o cliente no mercado. Essa etapa de conversas, entre bate-papo, como que você lida com isso? Eu falo porque eu também tenho comércio, eu tenho loja e eu tenho as minhas estratégias, eu converso com os meus clientes, eu criei já um hábito, uma amizade com todos eles para realmente ter essa estrutura. Com você, como que foi? Tem uns elementos chaves, assim, né? Tipo, falar português, né? Todas as pessoas que atendem ali no Rai Brasil, eles vão falar português. E as pessoas, quando entram, é impressionante. Eles falam, alguém falando português. Já é uma parte da experiência. Eu acho que a relação que a gente começa a criar com eles, de vir do mesmo lugar, de poder ter alguma coisa que se relaciona com eles, é muito importante. Começar a criar histórias com os clientes. Porque não é só a respeito dos produtos, mas é a história deles, ouvir o atendimento. Aqui nos Estados Unidos, o atendimento ele não é muito bom, assim, quando você entra num mercado, numa loja. Eu falo que é um mercado fácil se você sabe lidar com o seu cliente, né? O cliente já está precisando de atenção, querendo ou não. Seja no salão, seja no supermercado, ele quer atenção. E quando recebe atenção, principalmente do dono, é o que é mais importante. Porque ele sabe, tem ciência que está sendo bem atendido. É claro que a gente forma toda uma equipe, né? Igual você tem formado, mas é muito importante esse contato, né? Eu acredito. Não sei no ramo de supermercado, eu nunca tive um supermercado. Sim, você tem que ter muito cuidado com o atendimento. Muito cuidado. O atendimento é a chave para dentro do cliente é uma coisa tão sensível, né? Uma coisa assim parece que é um deslize, é uma situação, o cliente já fala, eu não volto mais aqui. É assim, não é? E para lidar com isso aí é complicado. E são pessoas de várias partes do Brasil, então a gente tem que lidar com várias... Dentro do Brasil cada parte tem uma cultura, tem um jeito de lidar, de falar, o que gosta, o que não gosta, então a gente tem que sempre se adaptar a essas... a entender também o perfil do cliente, né, que a gente está atendendo. E nesse momento agora, você tem ideia de expansão? Eu trabalhei muito no online do Rai Brasil. Fazem 6 anos que eu venho tentando entender como esse online funciona. Acho que já melhorou muito. Já começou a fazer entregas? Não, a gente já tem o online, já fazem 6 anos, mas o online, você pode criar o site mais lindo, com o banner mais perfeito. Isso não quer dizer que você vai ter venda, que você vai ter tráfego no site, né? Existem vários elementos por trás para você realmente ser conhecido. E uma coisa que eu sempre pensei assim, eu proporciono uma experiência para o cliente que entrou no mercado. Mas qual é a experiência que eu vou passar para o cliente que comprou no online? Como que eu passo isso no online? Então, a gente desenvolveu algumas técnicas para passar isso para o cliente que compra online. Tanto que se você vê os reviews do Rai Brasil no Google, do online, eles estão falando sobre essa experiência que a gente passa para eles. E do online você vende para qualquer lugar ou só na região? O online a gente entrega no mundo inteiro. É mesmo? Nós temos clientes no Canadá, no México, outros países. Claro que o foco é os Estados Unidos. Então, qualquer lugar dos Estados Unidos. E a Califórnia, especificamente a Califórnia, a gente entrega também todos os produtos gelados e congelados. Os outros não, por uma questão de logística. Sim, é exatamente isso que eu estou... Isso faz assim um ano que eu consegui. É porque eu vejo mercados hoje entregando congelados, inclusive para outros estados, né? A gente estava vendo recentemente uma empresa que vendia pão de queijos e entregando assim, para qualquer estado americano. Porque como que faz isso? É possível, até agora, assim, eu me sinto confortável dentro da Califórnia, porque eu quero ter certeza que o produto chegue da forma que tem que chegar. Então, assim, dentro da Califórnia eu já aprendi.
Já consegue fazer Já isso com consigo. tranquilidade. Então, assim, talvez em outros estados, pode ser que sim, mas aí a gente está desenvolvendo ali. É logística, embalagem, são vários elementos. Catherine, mas assim, fala um pouco mais. Você hoje a gente vê sua vida de empreendedorismo aqui na Califórnia. Você tem vontade de mudar daqui para outro lugar? Ou você já vê isso aqui como a sua moradia para o resto da vida? Assim, quais são os seus sonhos, seus projetos? Assim, eu tenho 3 filhos, né? 2 ainda são pequenos, e a minha filha mais velha tem 18 anos. Até os meus 2 pequenos crescerem, eu não me vejo mudando aqui da Califórnia. Talvez quando eu for me aposentar, quem sabe. Mas, a princípio, eu pretendo ficar aqui e fazer com que o meu negócio cresça aqui, abrindo outro. A gente tem um plano de expansão para abrir outras lojas, né? Porque primeiro foi o Rai Brasil, aí depois o online, e agora a gente está expandindo. Que bom, maravilha. Tá buscando expandir o mercado. E além do suco de uva, gosta de um vinho? Vinho, suco de uva, chimarrão, pinhão. Isso aí, tem muitas vinícolas aqui na Califórnia, por sinal, boas. A gente vende também vinhos e cervejas brasileiros no mercado. Que legal. Mas é claro que aqui tem muita oferta. Mas sim. Eu acho que o que eu tento trabalhar no mercado é a questão do presente, né? Por exemplo, eu tenho muitos clientes brasileiros que querem presentear os americanos, porque trabalham, porque são amigos, e eles querem um produto brasileiro. Então, a gente traz vinhos e cervejas porque eles querem dar um presente do Brasil. E nessa loja, assim, é claro que é um produto brasileiro, mas existe algum produto que é americano lá? Alguma coisa que vocês colocam? Que chama a atenção do brasileiro no supermercado? Produtos americanos? Algum produto americano que chama a atenção, que o brasileiro gosta de comprar, que leva? Não, a gente só tem produto só brasileiro. Agora, os americanos vão em busca dos produtos brasileiros. Isso sim. Sim, porque nos mercados americanos tem, né? Aquele lugar internacional onde você vai lá e compra, tem alguns produtos. É claro que a gente não vai encontrar produto brasileiro, a não ser que tenha uma comunidade muito grande de brasileiros ali perto daquele supermercado. Lá em Atlanta, sim. Lá em Atlanta tem, eu sou de Atlanta. Lá tem alguns supermercados lá que tem produtos. Assim, alguns mercados latinos, né? Eles têm a parte... É que o Rai Brasil, ele não é também uma questão de espaço, não é muito grande. Então, o espaço que eu tenho, eu procuro buscar um produto que gire, que as pessoas estão buscando, e geralmente esse produto vai ser do Brasil. Então, hoje, depois disso, que seu mercado teve sucesso, que tudo começou a andar, as pessoas e aquele que falou para você assim, não é uma boa ideia, mudou de ideia? Mudou. Mudou de ideia. Então, a gente teve essa conversa já faz alguns anos. E aí ele falou para mim, você tinha razão. Tinha razão. Isso, sempre é assim. Mas olha, a sua história é muito boa, maravilhosa a sua história. Você está de parabéns. Obrigada. Você é tão, assim, corajosa, né, de assumir uma decisão e algo que você havia falado, foi uma palavra muito forte que você deu, eu quero comprar um mercado, e essa palavra que fica, eu quero. E a sua amiga, ela entendeu e num dia, 3 meses depois, retornou a você e falou, eu te vendo. E você comprou. E hoje você está com o mercado, está aí muito resiliente nisso, né? Eu acredito que você já, tipo assim, está bem mais tranquila hoje, está com sucesso, expandindo. Sim. Então, olha, história maravilhosa. Desejo todo sucesso para você. Mas antes de eu terminar, já te agradecendo a sua presença aqui, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Catherine. Eu queria que você enviasse uma mensagem inspiradora para as pessoas, para os nossos telespectadores e ouvintes que estão nos ouvindo agora, do que é empreender e encorajá-las para que, sim, assumam a posição e seja resiliente naquele plano que foi formado. Você pode olhar para aquela câmera lá e mandar direto para eles. Com certeza, o meu crescimento veio como minha autodescoberta, assim, eu descobri o meu potencial, e isso foi muito importante, porque dentro de todas as coisas que eu quis fazer, e eu tenho essa visão do mercado, foi através do autoconhecimento, do meu potencial e no que eu acredito.
E isso, ele é desenvolvido com o tempo. Então, invista no seu autoconhecimento. Ele é muito importante e ele vai levar você longe. Isso aí, diretamente de Hollywood, Califórnia, do Hall da Fama, nós estamos aqui falando com a Catherine Ofilada, que é dona do High Brazil Market, que é... Qual é a cidade? Redondo Beach. Redondo Beach. Se você está aqui em Redondo Beach, você quer ir lá no supermercado brasileiro buscar aquele produto que você precisa para fazer aquele prato típico do Brasil, você pode procurar esse supermercado. Ou a gente envia para você Ou também. envia, tá vendo aí? Aonde Online. você estiver. Então, olha, quero te agradecer porque você está conosco e você que está nos assistindo. Quero aqui apresentar também, é claro, os nossos patrocinadores. Vou apresentar aqui a Drix Media Group, que está nos dando uma força, está sempre colaborando conosco. Quero apresentar também a PaizoX, a Georgia Pro e também a KARV, que está nos patrocinando nessa jornada de ponta a ponta nos Estados Unidos. Visitamos já 12 estados até agora e vamos caminhar descendo aí América abaixo. Saindo de Orlando, Califórnia, passando por outros estados aqui por cima e você vai ver essa história formidável que vamos contar aí para vocês daqui uns dias. Então, muito obrigado e até a próxima. Tamo junto no Na Mesa com Deixe Mentel.